FT, né, e a transformada rápida de Fourier, conceitos e aplicações. Então a definição, né, na mais fria letra da palavra é: a DFT, Discrete Fourier Transform, é um algoritmo, né, ou seja, um passo a passo, mas muito refinado, né, capaz de realizar a análise do sinal no domínio da frequência, computacionalmente, recuperando ou realizando o devido processamento. Então, o processamento, depois que a gente discretiza o sinal, digitaliza o sinal, ele vira bits, né? Então, eu preciso de espaço de memória. Processar significa deslocar da memória, fazer conta, ir e voltar, né? Então, vai surgir o problema da DFT de, às vezes, ocorrer de ter um sinal muito grande, ocupar muito armazenamento computacional. Para isso, virar a FFT, que é a Fast Fourier Transform, para nos auxiliar, né? Já dando um spoiler do que vai acontecer para frente. Então, a gente vai reduzir o número de bits aí. Então, a FFT é apenas um algoritmo mais simplificado da DFT. Então, o modelo matemático da DFT, da transformada discreta, é esse aqui, né? É uma série, tem que convergir. O sinal x de n tem que ser periódico, né? E eu vou fazer uma convolução com um vetor complexo aqui, né? Que nada mais é que um seno mais um cosseno, né? Lá da lei de Euler, se a gente lembrar. Então, esse algoritmo aqui de convolução, né? Ele precisa, o passo a passo dele é deslocar, fazer o produto e somar, né? Eu vou desde a amostra 0 até n-1, né? Justamente por essa ser 0, né? A primeira. A gente vai estar aqui, ó, como o sinal já é discreto, a frequência, o ômega dele é 2π sobre n, não é o fzinho, né? Então, vezes k, que é o deslocamento, e n, que é propriamente dita a amostra, né? Então, k vai ser a variável transformada. Eu vou sair do espaço amostral n para ir para o domínio k, né? N é o número de amostras, xn é um sinal discreto, k será a nova variável do sinal transformado e n é o número de amostras. Então, tudo para o computador são vetores e matrizes. Ou seja, depois eu vou entrar aqui no Scilab, vocês vão reparar que eu consigo plotar um sinal senoidal, por exemplo, e achar que ele é contínuo, mas na verdade ele não é. Ele está ali, se está dentro do meu computador, ele está digitalizado. Lógico que se eu emitir um som depois, emitir para um ambiente externo, ele vira um sinal contínuo. Mas internamente ao computador, o processamento é todo digital. Então aqui, ó, a representação matricial da DFT. Então é aqui que a gente vai sentir o tamanho do problema aí, né? Então, a convolução também diz respeito a um produto de matrizes, né? Das matrizes de todas as possibilidades daquele vetor complexo, né? Vai estar deslocando, que é senos mais cossenos, multiplicado pelos valores x, y, que são os valores discretos, né? Para cada amostra do sinal x de n. E eu vou fazer uma interação de, para i igual a 0, né? Até n-1. Aí vou obter aqui o sinal transformado, né? O discretamente transformado. Então, xi é o vetor coluna de n amostras, componente sinal. O ki é o vetor coluna da nova variável transformada. E o w0 seria a frequência fundamental, né? Equivalente a 2π sobre n. Então, esse termo aqui vai me dar uma matriz quadrada muito grande, relativa ao quadrado das interações, né? Das variáveis k e até a própria i aí, né? No caso. Aliás, da própria i, né? K e i. Então, a gente vai ter isso quadratizado, né? Exponencialmente. Então, é uma matriz que vai ficar muito grande, daí vai surgir a FFT, onde a gente vai possibilitar reduzir essa matriz devido às características de simetria, né, do sinal, par e ímpar, né? E mesmo porque na definição de Fourier ele vai de menos infinito a mais infinito, mas na vida real a gente analisa uma parte daquele tempo, né?
Então aqui mais detalhadamente essa matriz, ó, aqui o sinal já é transformado, né? Aqui a matriz, ó, eu vou ter uma combinação de uns e esse valor da exponencial praticamente quadratizado, esse n menos 1 ao quadrado, né? Essas iterações que eu vou fazer. E vou multiplicar aqui pelo vetor que é o do sinal amostrado, o x de n, são os valores no eixo y aqui, né? Então se eu tiver 10 valores, né? 10 linhas. Então uma matriz quadrada 10 por 10 vezes um vetor coluna 10 por 1. Isso vai me dar uma matriz coluna, um vetor coluna 10 por 1, por exemplo. Então, se eu conseguir reduzir o tamanho dessa matriz, eu reduzo bastante o espaço computacional, o hardware da minha máquina e o tempo. Então, para isso, eu consigo, e sem detrimento de perder informação, a partir de uma amostragem boa, eu consigo não perder informação, sabendo que esse sinal ele é simétrico, periódico. Então eu posso realmente simplificar bem essa matriz e praticamente linearizar isso aqui, né? De uma exponencial um quadrático, eu linearizar ela através de um logaritmo, que é o que nós vamos ver, né? Então qual que é o problema da DFT? Como eu já vim discutindo aqui com vocês, como para o computador tudo são vetores e matrizes, né? Ocorre que na multiplicação da matriz da DFT, para o cálculo de atualização do coeficiente x de k, né, que é a transformada, serão necessários n ao quadrado atualizações, no caso lá n menos 1, né? Porque a gente não conta o zero, primeira amostra zero, né? Ou seja, n quadrado somas e multiplicações a serem realizadas pelo teu processador aí, né? Então vai criar uma complexidade computacional relativa que os pessoal da TI chama de O n ao quadrado, significando que o número de dados a ser processado é proporcional a n amostras do sinal. Então, o número de operações computacionais acaba sendo proporcional a esse n ao quadrado, que é o período ao quadrado, o número de amostras ao quadrado, e dependendo do sinal e da máquina utilizada, levará muito tempo para essa análise. Mas os nossos problemas acabaram quando descobriram que eu posso fazer uma fast Fourier transform e não perder informação. Ou seja, transformada rápida de Fourier vai ser algoritmo também, capaz de reduzir a complexidade daqueles cálculos, pois vai aproveitar das características, como eu havia dito, da periodicidade exponencial complexa, porque, como Euler já tinha predito, uma exponencial complexa ela é a soma de senos e cossenos, né? E se a gente nos remeter à tese de Fourier, todo e qualquer sinal pode ser composto por infinitos somas de senos e cossenos, né? Mais um valor médio. Então está dentro do predito aí, né? Então as características de periodicidade exponencial complexa, podemos reduzir significativamente essa quantidade de cálculos a serem realizados, reduzindo a complexidade computacional a esse termo aqui, ó, O, né, que é a complexidade, n log na base 2 de n, ou seja, a gente consegue, com uma escala logarítmica, linearizar aí o problema, né? Então, para vocês terem uma ideia, que a gente vai economizar da ordem de mil bits, por exemplo, cai a ordem de complexidade, por exemplo, de 10 a sexta para 10 a terceira, por exemplo, né? Se eu tiver 44 mil amostras, como que é o sinal dos editores de vídeo de voz humana, por exemplo, né? Então a gente consegue reduzir bastante isso com a Fast Fourier Transform. Ela também serve para eletrônica de potência, na parte de análise de sinais harmônicas, enfim. Tem várias aplicações, né? Como eu falo aqui, ó, em edição de vídeo, áudio, né? Nos softwares Audacity, VSDC, por exemplo, são softwares free, na compressão e descompressão de arquivos digitais e até na solução de equações diferenciais. Como Laplace também já havia previsto, né? A gente consegue, através das transformadas, resolver equações diferenciais, né? Então, o nosso problema aqui, graficamente, ó, eu tenho um sinal que é composto de uma senoide com 50 Hz, mais uma outra senoide com 70 Hz e uma defasagem de 45 graus. E mais um ruído gerado. Me deu esse sinal aqui. Então, seria um ruído branco, né, em toda a banda do sinal que a gente tem que analisar, como se fosse um ruído branco, né, lembrando telecomunicações. Eu separei esse sinal, ó, o seno e o cosseno é o que está em vermelho aqui dentro de todo esse ruído.
E esse vai ser o nosso objetivo, aplicar DFT ou FFT nesse sinal, para que eu saiba quais são as componentes harmônicas periódicas que ele tem dentro dele, que vai ser os 50 e os 70 Hz. Então a gente vai extrair desse emaranhado aqui os nossos sinais senoidais, né? Para isso eu vou usar o algoritmo da FFT no Scilab. Eu produzi todos esses arquivos no Scilab e na função help praticamente, sem ter que criar nada. Então é bem didático. Aqui está só um ruído, né? Que é essa função grandon, é um randônico, né? Que vai de 1 até o período. Ele faz uma normalização 0, 1 aí, né? Ele faz um comando aqui. Mas aqui na hora de plotar, ele ficou entre -1 de magnitude 4 e foi de 0 a 600. Depois a gente vai ver o que é esse 600 aí. Na verdade, a gente foi até 0,6 segundos, né? Porque eu tenho que, primeiramente, definir o domínio da função, né? Então, aqui eu tenho só o seno e cosseno, né? Que vai estar dentro daquele ruído branco, que vai ser o sinal que a gente vai analisar, toda a soma deles três, né? Depois aqui eu extraí só o seno, para ver que ele começa do zero aqui certinho, né? Um seno. Se vocês repararem, ó, ele tem 2 ciclos completos até 50 Hz, né? Aliás, até 0,5 segundos aqui no caso, né? Para notar a diferença com o sinal de 70 Hz. Aqui eu simplesmente plotei ele de uma forma mais visível, né? Definindo bem o período aqui, para poder simular um sinal contínuo, né? E é o mesmo sinal que esse que está aqui atrás, porém ele está aqui com uma base de tempo menor, para enxergar melhor essa senoide. Tá? Pode ver que ele tem alguns defeitinhos, por quê? Porque para o computador, um sinal contínuo seria infinitos valores de x, mas eu não tenho. Para o computador, é isso aqui, ó, é um sinal discreto, ele já está discretizado aqui dentro. Então, para o computador, o eixo x já é a amostra, já são números inteiros, digamos assim, né? Amostras. Então, o mesmo sinal contínuo de 50 Hz eu tenho aqui discretizado, né? Porque para o computador, apesar de a gente a olho nu achar que o sinal tá aqui assim bonitinho, contínuo, ele não tá, né? Esse aqui é o de 70 Hz, ó. Ele está começando aqui em cima porque tem essa defasagem de π sobre 4. Estaria atrasado, né? Ou adiantado de π sobre 4, né? De 45 graus. E aqui está ele numa forma contínua, mais para a gente ver, mas numa outra base de tempo, que nos engana, né? Porque na verdade ele é isso aqui, é um sinal discreto. Está aqui, ó, começando 0,7 aqui, né? Atrasado. Aliás, adiantado de π sobre 4. Então, para o computador é isso aqui. Só que mesmo assim são bastante amostras, né? E, enfim, aplicando o algoritmo da FFT, que a gente vai ver logo a seguir, eu obtenho isso aqui, ó. Os 2 picos, 50 e 70 Hz, que compõem aquele sinal, né? Então, muitas vezes eu preciso apenas saber quais são essas frequências para poder filtrar, enfim, fazer uma análise, processar, né? Então, esse gráfico aqui é simétrico, que também eu estou com N sobre 2 amostras, eu teria ele espelhado do outro lado, tá? Então, mas eu só me interessei em ver esses 2 picos aqui, né? Que é o de 50 e 70 Hz. E aqui está o algoritmo, que é da própria função help do Scilab, tá? Sem esquentar a cabeça, não precisa esquentar a cabeça com isso. A gente tem um algoritmo aqui, lá na função help, vai lá procurar FFT, simplesmente você roda ele, ó, né, a taxa de amostragem, o eixo X, né, como eu defini, o tamanho da amostra, o sinal que eu vou analisar, depois o comando FFT, que é uma função interna dele, né, e depois a plotagem em valores absolutos, que eu não quero valor negativo, porque a FFT, ela pega os picos, tanto positivos quanto negativos, ok? Como referência, então, eu usei aí um livro do Neylon, Introdução ao Processamento Digital, e o próprio Scilab disponíveis aí na internet para baixar ou para online. Obrigado.